Foi uma vitória heróica, emocionante do Flamengo, 2-0 sobre o Júnior em Barranquilha. O torcedor evidentemente fica empolgado, mas foi uma atuação que não pode ser classificada como uma grande atuação, convenhamos, né? O Flamengo passou o jogo inteiro praticamente nas cordas, né? Se fosse um lutador de boxe, seria mais ou menos como nessas cenas que a gente pode ver agora. Aliás, rever. Com certeza você as conhece. They come to the center of the ring for the start of the 15th and final round. You're going down. No way. Here we go. Let's see what Creed does here now. Creed is starting to move in on Balboa. He's going for the knockout. The champion comes out, jabbing with that left hand, sticking that left hand out. The champion is beating Balboa in the corner. No! Oh, it just nearly floored the champ. A leaping hook caught the exhausted champ offside. Creed doesn't know where he is. Pois é, o Flamengo foi uma espécie de Rocky, o lutador, né? Nesse jogo na Colômbia. Passou quase todo o tempo apanhando, sofrendo a pressão e absorvendo os golpes do adversário. Dava chutões, marcava da sua linha intermediária para trás, não tinha um contra-ataque na maioria das vezes, não conseguia prender a bola um pouco à frente. O Felipe Viseu foi um herói com 2 gols, o primeiro gol, inclusive, numa grande arrancada, fugindo até de suas próprias características, né? Aproveitou 2 das 3 chances que teve para finalizar na partida, ou seja, um ótimo desempenho, decisivo, mas não é um jogador que consiga prender a bola no campo de ataque, como faz o Guerreiro, que não é tão definidor como o Viseu, mas tem outros predicados. E com isso, o Flamengo prendeu muito pouco a bola lá na frente. Uma atuação fraca do Diego, o Everton Ribeiro com altos e baixos, né? Não teve também um jogo tão bom. Paquetá bem no primeiro tempo, depois caiu. Muito trabalho ali na marcação daquele lado, onde o Thiara dava muito trabalho para ele e também para o lateral esquerdo Trauco. Ou seja, o Flamengo se defendeu muito, o Flamengo foi muito aguerrido. Os zagueiros, Rodolfo e Juan, Rodolfo especialmente, grande atuação, chegando a se atirar diante do adversário para impedir um gol. E o César não fez defesas espetaculares, monumentais, mas foi extremamente seguro, o que é um grande progresso se você pensar que o Flamengo até a partida anterior contava com o Muralha na meta. Teve um goleiro seguro que não deu rebote, um goleiro que fez as suas intervenções quando exigido, um goleiro que pegou um pênalti, né? Pulando para o lado esquerdo. Né? Ao contrário do que fez o Muralha na final da Copa do Brasil, quando saltou sempre para o lado direito e não conseguiu nem chegar perto de fazer uma defesa. Né? Uma defesa importantíssima, porque naquele momento, né, o placar era de 2-0, era de 1-0, aliás, o jogo aos 41 minutos do segundo tempo, foi até 50, ou seja, marcando aquele gol, convertendo a penalidade, o Júnior teria aí ainda 8 minutos aproximadamente para fazer uma pressão e tentar levar a disputa de pênaltis à definição da vaga na final. Ou seja, aquele gol poderia fazer com que o Flamengo revivesse os terríveis momentos dos últimos minutos daquela derrota para o São Lourenço na Argentina, que o eliminou ainda na fase de grupos da Copa Libertadores. É claro que o torcedor comemora, fica eufórico, a perspectiva de disputar uma final, aliás, a certeza de que vai disputar uma final é sempre algo motivador, ainda mais num ano de muitas decepções para os rubro-negros, né? A chance de uma forma, quem sabe, contra o Independiente, que derrotou o Flamengo, superou o Flamengo na final da Supercopa de 95, naquele ano do centenário. O Flamengo perdeu por 2-0 na Argentina e venceu por apenas 1-0 no Maracanã. Com isso, a equipe de Avejaneira ficou com o troféu e é uma chance de uma forma, uma chance de uma revanche e tudo mais, mas se você olhar para o investimento feito, pensar no elenco do Flamengo, nos jogadores que o clube possui, é muito pouco jogar da maneira como o Flamengo atuou, só se defendendo, só nas cordas ali apanhando, como se fosse o Rock, e vencendo a si mesmo. Mas convenhamos, é pouco. É pouco. O time poderia jogar mais. Diego tem que jogar mais. O time não tem conjunto. O time não consegue fazer algo parecido como o Grêmio, jogando fora de casa contra o Lanús. Marcou lá em cima, agrediu, criou situações de gol. Foi um time que se impôs. O Flamengo teve dificuldades demais. Contra o time argentino, que tem muito mais camisa, muito mais tradição, muito mais habituado a esses momentos, as dificuldades serão muito grandes se o comportamento do Flamengo não mudar, se o time não apresentar algo mais. Foi uma evolução? Claro que foi. Essa evolução vem dentro da Copa Sul-Americana. E ela pode ser observada na reação contra o Fluminense, quando o Flamengo buscou o 3-3, perdia por 3-1 e assim se classificou. Na virada em cima do Júnior de Barranquilla, com mais de 40 cruzamentos, não jogando uma grande partida, mas lutando muito para conseguir fazer o 2-1. E nesses 2-0, em território colombiano, quando o Flamengo novamente conseguiu superar a equipe do Júnior, mesmo sofrendo muita pressão. Poxa, mas não foi bom vencer por 2-0? Não foi bom o que nós vimos em campo com relação ao comportamento de um time que tem bons jogadores,
que tem jogadores de boa técnica e que, se fosse uma equipe minimamente harmônica, não teria passado tanta pressão. Sairia da pressão, conseguiria trabalhar a bola, teria um contragolpe, uma transição mais rápida para chegar no campo do adversário e tentar incomodá-lo, né? Finalizar mais, não ficar só ali com 35%, 37% de posse de bola, apanhando, tomando pressão, pancada o tempo todo. É muito pouco. Para ser campeão, provavelmente terá que jogar mais no Maracanã e antes, na partida de ida, na Argentina. Foi um jogo para recuperar um pouco da autoestima abalada do time e do torcedor. Mas o futebol apresentado ainda está bem aquém. Não vai mudar radicalmente de uma hora para outra. No entanto, é possível melhorar um pouquinho, pelo menos, o nível de atuação do Flamengo para essa final contra o Independiente. Antes disso, um jogo fundamental. O jogo contra o Vitória em Salvador. Um resultado positivo do Flamengo contra o Vitória, que luta contra o rebaixamento. Evidentemente, o Vitória vai jogar tudo e passou a semana inteira descansando. Mas se conseguir um triunfo contra o rubro-negro baiano, o Flamengo estará garantido na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então esse jogo é muito importante. Por quê? Permitiria ao Flamengo relaxar com relação à classificação para o torneio internacional mais importante do continente 2018, e aí ele jogaria a final da Sul-Americana contra o Independiente muito mais tranquilo, muito mais leve, sem a necessidade de vencer o torneio para aí sim se qualificar. Então, domingo o Flamengo tem uma outra final. E aí é hora de administrar bem o elenco, usar os jogadores certos e colocar em campo uma equipe competitiva. É o desafio do Reinaldo Rueda, que teve estrela, né? Colocou o Rodinei, uma substituição até diferente, improvável, no final do jogo, e ele fez o cruzamento que originou o segundo gol do Viseu. O centroavante, aliás, merece uma análise um pouco mais específica. O Felipe Viseu é um jogador de pouca intimidade com a bola. Ele ainda não desenvolveu, não sei se irá desenvolver, deveria se esforçar nesse sentido, porque é muito jovem, as características adequadas para um jogador com seu porte. Centroavante, grande, corpulento, alto, ou seja, aprender um pouquinho do que o Guerreiro faz. Quer prender a bola, dominar, preparar, vê uma bola longa, escora, faz a parede com os zagueiros, prepara para os meias, segura a bola para que os jogadores cheguem até o ataque. Ele não tem essa característica, ele tem muita dificuldade para fazer esse trabalho. No entanto, ele é mais definidor do que o Paulo Guerreiro, embora jovem. Ele é um jogador com mais faro de gol, né? E mostrou isso na própria competição nesses últimos jogos. Ele marcou um dos gols no empate com o Fluminense, um gol importante, que foi o segundo, né? Depois o Arão empatou a partida em 3-3, marcou um gol espetacular na virada sobre o Júnior de Barranquilla no Rio de Janeiro e fez os dois gols, né? O primeiro numa grande arrancada, jogando no território colombiano, fugindo até de suas próprias características, né? Ele não era exatamente um velocista, longe disso, mas pôs a bola na frente, aproveitou o momento que a defesa do time do Júnior estava muito desarrumada e conduziu a bola até a área para finalizar no meio das pernas do goleiro Vieira. Então o Viseu é um jogador que tem sido decisivo, muito útil, mas é um jogador ainda em formação, e talvez aquele episódio, né, patético até, né, do dedo mostrado para o Rodolfo naquele desentendimento na vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tem até ajudado a amadurecer um pouco mais esse jogador. Ele está se recuperando nessa reta final de temporada, fazendo com que o torcedor nem sinta a falta do atacante peruano, mas ainda é um jogador em formação. É um jogador que ainda precisa adquirir algumas características para se tornar um centroavante de um nível um pouco mais alto, um jogador que possa ser um titular absoluto de um clube grande como o Flamengo, ou até desbravar aí com sucesso o mercado internacional. Detalhe curioso, né? Paquetá muito bem no primeiro tempo, César, o goleiro, fazendo defesas e pegando um pênalti, e o Viseu decidindo o jogo. O Flamengo investiu tantos jogadores, e alguns garotos da base foram importantíssimos nessa vitória fundamental para manter aí acesa a chama de esperança do torcedor de ver um final de ano, um Papai Noel um pouquinho melhor, depois de muitos fracassos acumulados durante 2017. É isso. Saudações.